Bom dia, investidores e traders, bem-vindos ao Cego Dinheiro. O meu nome é Fagner Lima e hoje vamos olhar para o euro. Começando pela nossa análise do sentimento de risco, o mercado continua com um sentimento de risco mais neutro, com dados económicos como tema central, assim como outros temas como a incerteza sobre a Fed em setembro, né? Incerteza em torno da subida de juros ou não, tensões comerciais Estados Unidos-Canadá, escalada do conflito com Rússia-Ucrânia, queda dos preços do petróleo e descida das yields do Tesouro Americano. Estes são os temas mais relevantes a influenciar o sentimento de risco no dia de hoje. Em termos de drivers do mercado, temos a divergência monetária a 50%, sentimento de risco a 17%, política fiscal e outros, ok? Drivers do mercado é essencialmente aquilo que está a guiar os fluxos monetários, o que é que está a mover as moedas de um lugar para o outro, ok? Passando aqui diretamente para o euro. O euro em si também está com um sentimento de risco mais neutro. O euro continua a ser uma moeda bastante dependente de desenvolvimentos por parte da economia ou por parte do governo americano, e isso influencia muito os fluxos monetários dentro do euro, ok? Então, o euro com um sentimento de risco mais neutro, com temas como divergência monetária e sentimento de risco a influenciar esse sentimento de risco. Por parte dos bancos e das desks, temos o Think ING a dizer que o euro mantém-se estável na ausência de dados relevantes na zona euro, com o par euro-dólar a consolidar antes do discurso do Wars. Mais uma vez aqui dependente de desenvolvimentos nos Estados Unidos, antes de sabermos uma direção mais concreta que a moeda há de tomar. O KBC Bank diz que o euro recuou face ao dólar, pressionado pela força norte-americana, embora as declarações hawkish do BCE tenham limitado as perdas. MUFG diz que o euro acompanha de perto os desenvolvimentos fiscais nos Estados Unidos e as perspectivas do Banco Central Europeu, sem um sinal direcional claro a dominar por agora, tal e qual acabamos de dizer. E o Pound Sterling Live diz que o euro mostrou resiliência de curto prazo face ao dólar, mas a deterioração das condições energéticas na Europa pode criar pressão descendente no médio prazo. Ok? Em termos de precificação, para hoje temos especificado que o BCE sinaliza mais uma subida de taxas, temos o gás penaliza termos de troca europeus e resiliência económica e spreads favoráveis. Okay? Temas a vigiar. Temos a reunião do BCE no próximo dia 10 de setembro, o IFO da Alemanha de agosto, o inquérito do BCE às expectativas dos consumidores e mais alguns temas que vocês podem aqui verificar. Em termos de temas descartados, não temos nada ultimamente, visto que o euro continua aqui dependente de temas ou desenvolvimentos noutras economias que não a sua própria. Em termos de alvos institucionais, temos o euro-dólar com o novo alvo de 1.17 por parte do Think ING e temos o euro-libra com o novo alvo de 0.87 por parte do Pound Sterling Live. Okay? Passamos então à voz do governador. Temos alguma nova declaração? Temos, sim senhor, por parte de Isabel Schnabel, que diz: Isabel Schnabel sugeriu hoje que na reunião de setembro o BCE poderá ter de classificar os riscos para o crescimento como ascendentes, sinalizando uma postura mais hawkish do que o mercado antecipava. Okay? Daí vermos esta apreciação no curto prazo do euro. Por parte de Derek Halpenny, o analista do MUFG, alerta que as dinâmicas do mercado de gás na Europa são pouco responsivas a boas notícias sobre normalização dos fluxos energéticos, com armazenamento europeu a 63%, muito abaixo da média de 81%, criando risco crescente de inflação elevada e crescimento mais fraco na eurozona, ok? Que este é um risco real para toda esta narrativa hawkish em torno do euro ultimamente, ok? É algo a que nós, como traders, temos de prestar bastante atenção. Mas isto parece-me um risco não tão a curto prazo, um bocadinho mais a médio prazo. Neste preciso momento temos um foco muito maior nos desenvolvimentos na economia americana. Em termos de posicionamento, o euro, pronto, asset managers, que temos os players mais a longo prazo, estão net long
no euro e os leverage funds, que são os players mais a longo prazo, que mais reacionários a sentimentos de risco, mais reacionários a notícias de bancos centrais. Esses players estão mais net short em relação ao euro. De salientar que isto, pronto, são dados do dia 18 de agosto e que ao dia de hoje já podem ser completamente diferentes, ok? Paras a observar, e aqui o que nos interessa exatamente é o euro-dólar. Temos o euro aqui na secção de subida e em primeiro lugar, né? Porque neste precisamente, sem ser o Banco Central japonês, o euro também é a moeda com mais perspectivas de aumentos de juros na próxima reunião, e esta aqui é dia 10 de setembro. Okay? Olhando para o euro-dólar, temos aqui 3 de 4 fatores em termos de confluência. Temos a divergência de política monetária a diminuir, que favorece o euro, uma vez que as yields das duas divisas se aproximam uma da outra e que a do dólar é maior que a do euro. Isto faz com que o euro beneficie dessa aproximação. E em termos de catalisadores, pronto, temos o Fed Watch a falar amanhã no Jackson Hole Symposium, e temos aqui dados de empregabilidade dos Estados Unidos a sair. Isto tudo serve como catalisador do que poderá ser o próximo movimento no euro-dólar. Em termos de carry trades, voltamos aqui a um cenário de carry trades on, em que os investidores estão ativamente à procura de ativos com mais risco e que lhes proporcionem um maior retorno, certo? E com isso dito, temos o dólar em primeiro lugar, apesar de, pronto, em termos de atratividade de yield é mais cobiçada. No entanto, temos ali vários fatores macro que fazem com que isso não seja literalmente a realidade, né? Temos moedas em que a economia é mais estável e que são muito mais atrativas para os investidores, precisamente por serem mais estáveis neste preciso momento. Okay? E com isso dito, temos ali o euro em sétimo lugar, uma das moedas com yields mais baixas. Okay? Isto quer dizer que, por exemplo, uma carry trade dólar-euro num cenário de carry-on, num cenário de risk-on, sem grandes problemas a níveis económicos ou a níveis de geopolítica, pronto, e íamos ter uma maior divergência entre as duas moedas e o dólar a beneficiar, mas com tanta incerteza neste preciso momento, temos de fazer uma investigação mais aprofundada antes de tomar estas decisões. No entanto, sabemos que carry trades estão on e vemos as moedas de sempre, como o dólar australiano ou o dólar neozelandês, a beneficiar bastante, em detrimento do ien japonês ou do franco suíço. Ok? E é isto para hoje, pessoal. É a nossa análise do euro ao dia de hoje. Não se esqueçam do nosso programa fundador. Temos 87 lugares livres de 100 para terem acesso a 20% de desconto vitalício uma vez que lancemos a plataforma. Ok, pessoal? Espero que tenham um bom dia de trading e, como sempre, sigam o dinheiro.